a compartilhar a palavra de Deus. Parece até que o Paulo sabia o que eu ia falar hoje, mas não sabia, né? Como eu também não sabia os louvores que ele ia trazer, né? Ele divide, né, cada culto com o Rui, mas é tremendo como o Senhor fala conosco sem nós falarmos uns com os outros, né? Com o tema, com a razão da palavra, né? No devocional dessa semana, que eu não sei se todos não viram, ou alguns poucos, tal, eu lanço dois versos em relação a Jesus, está no Evangelho de Mateus. Quem quiser acompanhar, acompanhe, porque o tema é de família. O tema é de família. Eu tenho um pastor muito querido, amigo meu, não sei se ele vai ver esse vídeo, né? Chama João Lopes, já esteve aqui conosco mais de uma vez, ele é lá do interior de São Paulo. Ele fala que ele é o pastor da maior igreja do Brasil. O pastor da maior igreja do Brasil. Ele é pastor da família dele. Deus é tão perfeito no seu plano, que foi comentado isso nas células hoje, que quando Jesus vem de uma maneira sobrenatural, que até a nossa mente estudiosa, a nossa mente humana duvidaria se não fosse pela fé, vem e constitui família. Maria engravida de uma maneira sobrenatural, diz a palavra de Deus. Ela era noiva, não estava casada e nem se relacionava com o seu noivo. E após nascer Jesus, para o plano perfeito dele se concretizar em nós, através da grandeza de Deus, Maria e José têm outros filhos e filhas. E os versos que eu coloquei no devocional desta semana, está em Mateus 12, o verso... Vou falar os versos para a gente compreender. Falava ainda Jesus ao povo, 46 em diante. 12, Mateus 46 em diante. E eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu aos que lhe trouxeram o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aí a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Eu confesso para vocês, no passado, quando ainda caminhava com o Senhor, que isso me assustava um pouco, Jesus falar dessa maneira. Hoje a revelação do Espírito Santo na vida dos cristãos compreendem que ele não está negando a sua mãe nem os seus irmãos, ele apenas está agregando a sua família, a família de Cristo aqui na terra. E nós somos, porque nós nos tornamos filho do mesmo Pai de Jesus. E a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros. Se Jesus é o herdeiro, nós somos co-herdeiros. E por isso nos chamamos, aí quem não conhece as Escrituras, nos chamamos irmãos e irmãs em Cristo, por causa de Jesus Cristo, né? Nesse mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 53, eu também selecionei um versículo, mas eu vou mais uns poucos para compreendermos o tamanho do que isso representa para as nossas vidas, né? Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Aqui relata, além dos irmãos, relata irmãs de Jesus, né? Então, aquela velha, não sei, máxima que se diz, né? Ninguém consegue agradar nem aos seus. Era o que acontecia com Jesus.
E como as pessoas conheciam Jesus, porque ele nascera de Maria, noiva de José, o carpinteiro, relatado nesses versículos. José, provavelmente, a Bíblia não explica, mas ele não participou, ele não viu o início do ministério do Filho. A parte messiânica de Jesus Cristo, quando veio para salvar todos aqueles que a ele entregavam a vida. José não deve ter participado, a Bíblia não deixa isso muito claro, mas também não traz nenhuma diferença para nós. O que traz a diferença é que, por causa da rejeição daquelas pessoas que poderiam ser alcançadas pela palavra redentora e transformadora de Jesus, ele não faz o que poderia fazer ali na sua terra. Ele busca outros locais. Ele leva o conhecimento da palavra de Deus em outras localidades, porque nem na sua terra, nem no meio dos seus, ele tinha credibilidade. Esse foi o mundo que ele recebeu. Ele veio para transformar esse mundo, e ele recebeu a contrapartida dos seus, porque ele veio por causa do povo escolhido por Deus. Nós não vamos compreender muitas dessas coisas aqui, no nosso dia a dia humano e terreno. Muitas coisas nós só vamos compreender quando na eternidade. Então, eu trago esses dois textos, né, em relação à família, porque é o plano do Senhor para as nossas vidas. E é onde o diabo tem buscado separar-nos de Cristo, através da família. Assim como veio, né, o plano, tanto que depois do homem foi criado a mulher, para que sejamos uma família, os dois, uma só carne, ensina a palavra de Deus. O diabo, conhecedor desse plano, e não aceitando ser inferior, não se pondo no seu lugar, passou a açoitar a família, e isso nós vemos não só através da palavra de Deus, como principalmente no mundo cada vez mais afastado dele. Agora você volta para o capítulo 6 de Mateus, e é onde nós vamos complementar a nossa palavra desta noite, compartilhá-la para crescimento espiritual da nossa vida. Mateus capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 24. Amém? Acharam? Diz a palavra de Deus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A expressão aqui, as riquezas, não se refere única e exclusivamente à parte material, mas às coisas do mundo. Então nós não podemos servir a dois senhores. Isso está muito claro na nossa vida. E nós vemos aprendendo ao longo desse tempo que aqui estamos juntos, a compreender a razão de porquê o Senhor coloca, às vezes, obstáculos na nossa caminhada, obstáculos na nossa vista, mas para Deus é algo necessário para que nós possamos crescer, ultrapassá-los e fazer a nossa parte ali na frente. A primeira lição que fica desse Deus de família que nós somos é não servir a dois senhores. Primeiro não vamos conseguir, e depois vai ser confusão nas nossas vidas. Já não basta, no seio das nossas famílias humanas, haver diferenças de credos, de práticas, ainda mais na esfera espiritual. E nós temos que trabalhar na nossa vida, enquanto aqui estamos, para a esfera espiritual, porque isso passa muito rápido. E os sinais se mostram a cada dia. Não passa uma semana que você não tenha algo que choque, que surpreenda, que indique que algo vai acontecer de mal na humanidade, ou naquela cidade, ou naquele país. É verdade. Eu recebi, uns dias atrás, um texto de uma pessoa
com uma ou duas fotografias de uma situação que ocorreu num dos estados do norte do Brasil, uma situação meteorológica, uma nuvem que antecedeu um aguaceiro. E ela, como um passe de mágica, nós temos que ter muito cuidado quando isso vem ao nosso conhecimento, porque a internet ela é boa, mas também é cheia de lixo. Nós temos que saber separar e ir buscar a resposta na palavra de Deus. Mas era como se essa nuvem, que tinha um formato de um paredão, ela ficou estacionada defronte dessa pequena cidade, não me lembro agora o nome, mas era de um estado do norte do Brasil, e trouxe um pânico à população. A irmã viu? Está balançando a cabeça, eu compreendi que ela chegou a ver isso. E trouxe um pânico às pessoas, porque em pleno horário do dia, mesmo com as nuvens, não há o sol, claro, mas está nublado, mas é claro, tem a sua claridade. E ficou algo assim, como um breu, algo assim assustador. E foi uma corrida, foi algo assim natural, uma corrida de muitas, mas muitas pessoas, às igrejas daquela pequena cidade. E a maior parte das igrejas estavam fechadas, porque não era horário conveniente, ou convencional, perdão, de um culto, mas estavam fechadas. E assim mesmo foi providenciado que se abrisse, e ali começaram a chorar juntas, orar, glorificar a Deus. Esperaram um sinal do céu, que amedrontou as suas almas, para poder correr para Deus. A quem eles serviam até então? A palavra diz, não podemos servir a dois senhores. Nós temos que fazer a opção em vida, enquanto há tempo. Porque um dia podemos ser alcançados por uma fatalidade. E no mundo todo nós temos visto isso, com as guerras, com as mortes brutais, né, os assassinatos, as geleiras, né, as enchentes. São todas manifestações que destroem, porque são da natureza e são fortes. E o homem não consegue dominá-las. Pode ter a tecnologia que for, o homem não domina os raios do sol, as ondas do mar, a luz das estrelas, os terremotos, os vulcões. O nosso visitante Ricardo, né, tem lá o Vesúvio, né, lá no sul da sua Itália. E esses outros vulcões, há alguns poucos anos atrás, um aqui na Islândia, né, ficou vários dias, interferiu em todo o sistema aéreo da Europa, ou parte dela. Ninguém consegue, por mais inteligente que seja, por mais tecnologia que tenha à sua disposição, ninguém consegue mudar a criação de Deus e manifestação dessa natureza por Ele criada. Ninguém. Por isso que nós temos que fazer essa opção, primeiro dentro da nossa casa com a nossa família, para que todos juntos sirvamos ao Deus que salva, ao Deus da família, ao Deus que deu Jesus Cristo pela minha vida, pela sua vida, meu querido ouvinte, assistente. Nós temos que fazer essa opção antes da prova, antes do confronto, antes da vinda de Jesus. Vamos continuar nesse mesmo texto de Mateus, do capítulo 6, a partir do verso 25. Vamos ver a partir das coisas simples, pequenas do nosso dia a dia, que às vezes nos atrapalha na caminhada com Deus. O verso 25, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Nós viemos do pó, relembremos, e ao pó tornaremos. Aqui é uma parábola. Quando Jesus fala ali das famílias, aquilo que pode chocar um pouco a gente, não é desprezo pela família, vem numa sequência de parábolas de ensino, e ali está ensinando que nós somos uma única família, porque daqui nós vamos para uma pátria diferente. Daqui nós não vamos para Portugal, nós não vamos para o Brasil, nós não vamos para a Itália. Daqui nós vamos para a eternidade, para o céu, para o paraíso. Chamemos como quiser, mas daqui nós vamos para a pátria nova, reservada àqueles a quem o Senhor ama. Ele ama aqueles que estão fora, aqueles que servem a outros deuses, claro que Ele ama, porque Ele veio para os que estão doentes, enfermos, os incrédulos, os pagãos, os homicidas, as prostitutas, os adúlteros, os corruptos. O Senhor veio libertar esses pecadores dos seus pecados, porque Ele ama as pessoas, Ele não ama os seus pecados. E precisa curar, nós cantamos aqui, curar, sarar as nossas enfermidades. E às vezes nós estamos preocupados com o alimento, com a roupa, com coisas pequenas da nossa vida, e nos esquecemos do principal, que é a comunhão com Deus, o que nos ensina e nos capacita para irmos em busca da eternidade. Observai as aves do céu, verso 26, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Já prestaram atenção? Aqui na Inglaterra, não sei aí no Brasil ou em Portugal, é muito comum as pessoas nos jardins colocarem aqueles coxos, né, com comidas para as aves. Mas se não tivesse isso, e isso não tinha até um certo tempo atrás, as aves não deixaram de existir. Elas têm os alimentos dela. É tremenda essa passagem de Deus. Elas não plantam, elas não armazenam, mas elas têm aquilo que elas precisam. É tremendo quando fala isso. Não juntam em celeiros. E como nós, muitas vezes, temos guardado o que não nos serve para nada. É verdade. Nós nos apegamos às coisas. Às vezes eu brinquei até aqui no culto passado, né? Por causa do meu problema, eu perdi um pouquinho de peso. Bem pouquinho, né, obreiro? Também não vou querer ficar doente para perder mais, né? É verdade. E tem roupas que não entravam e estão entrando. Mas elas estavam lá no fundo do baú. Quando elas foram jogadas ali, não foi para que um dia eu emagrecesse, porque eu posso ser tudo menos bobo. Como é que eu vou emagrecer se eu não fecho a boca? É verdade. Esses regimes, ou tem outros nomes aí que eu não sei, tudo é novo. Sai na televisão, sai na internet e vai uma fila, vai todo mundo atrás. Aí a pessoa seca 2 semanas, acha que está bonito na foto, no mês que vem, misericórdia. Já está xingando o autor, né, das últimas coisas lá, né, que foram feitas, né, das últimas... regime, né, mas tem outro nome, né? Dietas. Amém. Mas é assim mesmo. Nós temos essa mania de guardar as coisas. E olha como é que continua aqui o verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da vida? Quem aqui? Quem? Um pequeno estudinho.
O côvado, são aquelas medidas, né? Já aprendemos alguma coisa aqui. São mais ou menos 2 palmos. Palmos é em Portugal, isso também? Não tem tradução? 2 palmos. Dá mais ou menos 45 centímetros. É só uma medida, mas ele usa nessa linguagem figurada, porque nós não conseguimos acrescentar nada. Por mais sábio que sejamos, por mais recursos que tenhamos, nós não acrescentamos nada disso na vida. E continua, e porque andais ansiosos quanto ao vestuário, as irmãs não fiquem achando que tem nada contra elas. Amém? Se tiver alguma irmã assistindo, alguma mulher, nada contra vocês. Vocês gostam de se vestir bonitas e fazem muito bem. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O rei Salomão foi o rei mais rico de Israel. Ele tinha tudo e um pouco a mais. E a palavra de Deus diz que ele não conseguia se comparar com toda aquela pompa do seu uniforme, da sua roupa, aos lírios do campo. Porque as coisas de Deus, elas são simples. E nós, muitas vezes, temos conseguido dificultá-las, fazê-las diferentes do que elas deveriam ser. E vem a colheita. Porque quando nós não semeamos da maneira como o Senhor nos orienta, nos ensina, nós não podemos colher como Ele gostaria de colher. E como foi aqui ministrado durante o louvor, às vezes nós impedimos o Senhor de nos abençoar. Nós somos mesmos os causadores dessa diferença, né? Da bênção que poderia vir para a nossa vida. Nós colocamos um freio, nós colocamos um limite por causa disso. Ora, nem Salomão, diz o texto sagrado, consegue se comparar a um simples lírio do campo. Essa semana aqui na Inglaterra, e na Europa, né, talvez na América, era o Dia dos Namorados, né? Aí no Brasil é outra data, em Portugal não sei, né? É a mesma, né? É a mesma, né? Claro, Portugal está na Europa, né? Então, eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo, né, irmã? Eu comprei umas flores para ela. É verdade. Pode suspirar aí, meu irmão. Pastor comprou. Era lírio, não. Da Holanda, gente. Tulipas. É? Que mercado ele foi, irmã? Não, não foi no Tesco, não. Pagou quanto, irmão? Hein? Por cada um haste? Então era promoção mesmo, hein? Olha, se eu soubesse, tu tinha ganhado 3 também, viu? Porque eu gastei um pouquinho mais e só foi um lá para casa. Mas o que eu quero falar é dessas tulipas. Aí eu tirei uma foto. Aí mandei para ela no trabalho dela, porque não dá para a gente conversar, mas no telefone ela abre ali e tal. E as bichinhas estavam assim, tudo triste assim na mesa, né? Dentro já de um jarrinho. Aí daqui a pouco, antes de eu receber a resposta dela, eu vi com as 3 ou 4 flores daquela, ou 5, se abriram. Tremendo. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Eu sou ignorante, não conheço nada de flores. Aí tirei outra foto. É tremendo, porque é uma coisa diferente. Aí o romantismo dela, ei, bobão, você não sabe que ela, de dia ela abre, de noite ela fecha. Mas eu nunca fui na internet perguntar se a tulipa abre e fecha, qual é o horário de funcionamento do seu caule. Então, eu tentei fazer o melhor. E ela gostou, né? Pelo menos foi o que ela disse, né? Mas é uma planta criada por Deus. O que eu quero falar para vocês é isso aí. Ela abre numa hora
e fecha em outra. Tremendo isso. Esse lírio aqui do campo, aqui mais embaixo. Ora, verso 30, só para complementar isso aí, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, essas plantas, as árvores, os ramos, os galhos, eles secam um dia. Eles secam. E nós vamos secar um dia também. Claro que vamos. A idade vai chegando, a gente vai encolhendo, é visível. As pessoas, quando eu convivi com meus pais, meu pai quase chegou aos 90, minha mãe 83. Hein? Vai minguando, isso mesmo, tem as expressões, cada um diz de um jeito, né? A gente associa até assim, porque a mente vai ficando como de criança, né? Vai ficando como de criança, às vezes com a enfermidade, às vezes com esquecimento. Mas é porque nós vamos acabar. Então nós temos que aproveitar esse tempo que o Senhor nos dá aqui na terra para ser mais do que um lírio, do que uma tulipa. Se a gente é uma árvore de fruta, nós temos que dar o fruto para outro se alimentar. Se nós alcançamos a salvação em Jesus Cristo, nós temos que dar uma porção dessa salvação para o nosso vizinho, para o nosso familiar, para o nosso colega de trabalho. Porque o tempo vai passar muito rápido e talvez eles não aproveitem. Não guarda só para mim, não guarda só para você aquilo que nós temos do Senhor nas nossas vidas. Ele vai te dar muito mais. Experimenta dar um sorriso para alguém. Como eu faço isso com frequência, já falei várias vezes na rua, pessoas que eu nunca vi. Olha, eu conto no dedo quem não reage legal. São pouquíssimas pessoas. A maior parte delas abre um sorrisão. Só porque eu sorri. Nunca me viram, talvez, nem me verão mais. Fala de Jesus. Nós estamos treinados nas células, né? De que se a pessoa não acredita na palavra de Deus, vamos mais com calma. Porque não adianta você querer passar para quem não crê, e quem não quer saber desse crer, não adianta você forçar a barra. Aí entra a estratégia da oração. Mas é que vai ser tudo muito rápido. Assim como os lírios do campo, relatados aqui pela palavra do Senhor, eles são mais esplendorosos e mais lindos do que se vestia o rei Salomão, o rei mais rico que Israel teve. Esses mesmos lírios, diz a palavra no verso seguinte, vão ao forno, porque eles secam. Eles secam. Eles não têm mais aquela força de produzir a beleza de outrora. E a nossa beleza aqui na terra é uma beleza que não é externada com a nossa roupa e com o nosso alimento, que tratamos ali no começo do texto. Não nos preocupamos com o que comer ou com o que nos vestir. Nós temos que nos preocupar com o que está aqui dentro do nosso coração. Quando os fariseus, os escribas da lei, acusam Jesus Cristo, os seus apóstolos, de comerem sem lavar as mãos, é uma prática saudável, a higiene, faça isso. Mas eles acusavam porque ali havia o interesse apenas de acusar. É como se eu ou você ficássemos procurando defeitos no nosso irmão e na nossa irmã em Cristo, para termos um motivo de apontar o dedo. Fragilidade da alma. Mas ele fala o que contamina não é o que entra. Tremendo. O que contamina a nossa vida não é o que entra pela nossa boca.
é o que sai. Porque sai do coração. É a ira, a maledicência, a falta de perdão, o desamor, a falta de oração. Portanto, verso 31, não vos inquieteis dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com quem nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nesse contexto aqui ainda dos evangelhos, o apóstolo Paulo ainda não havia sido resgatado para a obra do Senhor, porque o Senhor determina que ele vá para os gentios. Estudamos essa semana nas celas uma parte disso. Aqui é referido, novamente os gentios, porque as pessoas que estão lá fora, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, as pessoas que não entendem o plano de salvação que foi ofertado para as nossas vidas através de Jesus, as pessoas que não têm tempo para Deus, essas é que procuram as coisas lá fora. São os gentios de hoje. Nós éramos gentios, tal qual eles. Mas nós, por fé, em obediência à palavra de Deus, nós mudamos a nossa situação, mudamos a nossa sorte. E por causa disso, mais uma vez, por isso que a gente convida sempre aqui no boletim, venham às células, porque aprendemos mais com elas. Por isso nós fomos enxertados como uma planta, como o lírio, como a tulipa que foram falados aqui. Nós fomos enxertados no jardim de Deus. Nós fomos, como uma planta, a oliveira, nós fomos enxertados naquele caule para recebermos da raiz a seiva da terra para o nosso crescimento em Cristo. Por amor. Quando o Senhor vai para a cruz do Calvário, Ele não olha para quem nós fomos ou éramos. Aqueles que estão lá fora, com toda a sorte de pecados, ou até sem eles, são iguais a nós. Nós não podemos fazer acepção das pessoas. Nós podemos ir atrás deles, falar desse amor de Jesus, mostrar o plano de redenção e de salvação para as suas vidas. Porque foi por isso que ele veio. Ele não veio para ter uma passagem só simbólica aqui na terra. Eu já questionei muito, por que Deus deixou Jesus morrer. Ora, eu não sabia, eu não compreendia. Mas isso já estava estipulado desde a eternidade, que ele viria e seria a redenção do mundo. E a palavra de Deus fala da eternidade para a eternidade. É tremendo como você vai crescendo quando você busca o Senhor na sua comunhão com Ele, na leitura da Bíblia, na oração, na vinda aos cultos, nas células, trocando ideias com os irmãos e as irmãs em Cristo, buscando, através do louvor e outras formas de estar na presença de Deus, como isso vai sendo impregnado na tua mente, no teu coração. Eu recebi o testemunho dos irmãos da célula da semana passada, aqui, texto bíblico já lido e relido e passado e voltado, era como se nunca estivesse à vista, na mente e no coração daqueles que estiveram estudando esse texto. Porque a palavra de Deus, ela é viva, Deus está vivo. A nossa vida tem que ser a vida com a vida de Cristo. E é difícil nesse mundo que nós vivemos, mas parte dessa conquista vem dessa comunhão que às vezes renegamos, porque nós estamos servindo não ao nosso Deus, Senhor e Salvador,
mas nós temos servido a outro Senhor também. E esse Senhor está no mundo. Esse Senhor está num bar, num prostíbulo, está no escuro, está encoberto numa prática errada da nossa vida, está na riqueza conquistada de maneira errada, na corrupção, no furto. Esse é o Senhor do mundo. E esse mundo jaz no maligno, a palavra de Deus nos ensina. Só que essas coisas são apresentadas de uma maneira normal. A sociedade tem isso como uma coisa comum na sua vida. A televisão informa que isso é certo. Que os pecados que Deus determina como pecados, para a sociedade, para a comunidade, pecados não são. Por isso que há uma confusão no meio das pessoas. Por isso as famílias estão sendo destruídas. Por isso a igreja, às vezes, tem andado para trás, porque está querendo acompanhar as coisas do mundo, sem acompanhar o ensino de Deus. E todas as coisas que Deus nos coloca diante de nós tem uma contrapartida. Não fique achando que se você orar muito, você vai ter aquilo que você quer. Não é por aí que Deus trabalha na nossa vida. Não fique achando se você não falta ao culto, à célula, por causa disso Deus vai te recompensar. Não fique achando que é o seu dízimo e a sua oferta, aquilo que você traz para a casa do Senhor, porque a palavra ensina que assim tem que se proceder. Não fique achando que é isso que vai te dar a salvação. Não fique regateando com o Senhor, negociando com Ele, porque o que Ele tinha que fazer para a minha vida e para a sua, Ele já fez, sem pedir um centavo para nós. E não nos esqueçamos que nós não moveremos um côvado sequer, aqueles 2 palmos, ou como eles faziam com a mão fechada, era a medida daqui até o cotovelo. Esse é o côvado bíblico. E vamos finalizar, está aí no seu boletim também, com os 2 versos seguintes. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa, pastor? Não é possível que você não ouviu os versos anteriores. Não é possível que você não tenha ouvido a palavra de Deus. Não é possível que você não tenha orado e louvado ao Senhor com frequência. São todas essas coisas que vão ser acrescentadas na nossa vida. E continua a Santa Escritura dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Às vezes nós despertamos e já estamos preocupados com o dia de amanhã. A conta para pagar, o problema da escola com os filhos, o relacionamento com o cônjuge e tantos outros problemas normais do nosso dia a dia, que só podem ser amenizados e suportados quando nós dividimos eles com o Deus que nos deu a eternidade. Não os inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Nos testemunhos deste final de semana passado aqui, as pessoas falaram de histórias diferentes, de maneiras diferentes, mas se vocês prestarem atenção, era uma linha só. Deus agiu. Ele não falha. Esse pastor pode falhar com vocês um dia, e vocês vão de me perdoar. Um irmão pode falhar com outro irmão aqui na igreja, na sua casa, na sua família. Pode haver falhas. Mas o Deus que nós servimos, e esse Deus que eu estou falando para você, Ele não falha. Ele vai sempre dar a mão, e no dia certo, na hora certa. A Ana não está aqui, né? Mas está ali o Luiz. A situação difícil do semestre passado, ela no part-time, ganhando pouco, e o carro quebra 2 vezes, né, Luiz? 2 vezes, em agosto, em dezembro, e eu sei os detalhes porque nós oramos por isso. Eu sou procurado por um e por outro irmão da família, e outros que querem compartilhar as suas dificuldades.
e ela esquece um currículo. Esquece. E Deus pega esse currículo e leva de volta para ela com um emprego. Às vezes libera uma casa. Às vezes te dá um aumento no teu trabalho. Às vezes faz o relacionamento familiar fluir melhor. Pois o amanhã o Senhor trará os cuidados para os seus. Eu nunca vi Deus falhar. Eu nunca vi Deus deixar para trás nenhuma das nossas necessidades. E termina a palavra de Deus. Basta ao dia o seu próprio mal. Não sobrecarregue o teu jugo que já é pesado. Muitas vezes a gente não está nem aguentando carregar aquilo que nós estamos carregando. E ainda queremos acrescentar mais peso às nossas vidas. Porque nós somos mais inteligentes, mais espertos, mais fortes. Às vezes somos soberbos, arrogantes. E esquecemos do Senhor que deveríamos servir. Essa mensagem é para mim, mas eu quero dividi-la com vocês, com você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Basta o mal, basta o dia do seu próprio mal, diz a palavra de Deus. Eu já estava chorando aqui na hora do louvor, porque o louvor me remeteu à palavra. E eu falei que o obreiro ali, o levita, ele não sabia o que eu ia ministrar, mas o Senhor sabia e autorizou através dos louvores desta noite. Finalizo agora de verdade, voltando ao primeiro verso desse texto de agora. Mateus 6, tome nota. Mateus 6, verso 24. Anote na sua agenda, mas se for possível, anote no seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou há se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Cuidado, pastor. Cuidado, irmãos e irmãs em Cristo. Cuidado, você que vai estar assistindo esse texto. Existe inferno. E estão esquecendo de pregar sobre essa existência. Não espere que a manifestação da natureza ou as coisas duras da vida mude a circunstância da tua caminhada aqui na terra. É tempo de definir o Deus que nós vamos servir nas nossas vidas. No nome de Jesus, a igreja pode dizer amém? Glória a Deus.